amigão síndico! Fala, amiga síndica, tudo bem com vocês? Energias positivas para você, seu condomínio, começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios, porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Hoje o programa tá maravilhoso aqui, muitos insights para você. Já quero mandar um abraço da Anacom, esse teve um evento maravilhoso aqui, o nosso professor Miguel Zéi, do Síndico Legal, se não me engano. É Síndico Legal mesmo na internet. Faz um trabalho maravilhoso, Miguel Zéi. E mandar um abraço também pro nosso amigo Daniel, Papo Condominial. Cadê você, Daniel? Vamos fazer um dia um bate-papo, vai ser maravilhoso receber o Daniel aqui. Ele cria conteúdo há muitos anos aí pro universo condominial. Muito bacana mesmo. E recebendo hoje essas feras do universo condominial. Ele que veio, tá fresquinho de São Paulo, da Anacom, doutor Cláudio Viana. Tudo bom, doutor? Tudo ótimo, Thiago. Prazer enorme estar aqui nesse programa, né? Bem como você falou, esse final de semana a gente passou lá na Anacom, teve o Encontro Nacional dos Advogados Condominialistas, com a presença dos melhores advogados de condomínio de todo o Brasil. De norte a sul do Brasil, tinha algum advogado representando alguns estados, né? Bacana. A Anacom está presente em 22 estados do Brasil, né? É uma associação nova, tem apenas 3 anos, né? Foi presidida, foi idealizada pelo Dr. Miguel Zéi e agora ele passou a gestão. Agora o novo presidente é o Dr. Márcio Espímpolo, né? Bom demais, então, né? Um grande abraço, foi bastante proveitoso. Você viu o que ele falou, né? Os maiores especialistas de direito condominial estavam em São Paulo. E onde ele estava? Lá também, porque ele é fera! Uma das maiores referências de direito condominial do Brasil! E nosso amigo disruptivo, antes e depois. Ele que está revolucionando a engenharia condominial do Brasil, com muito conteúdo para você, amigão síndico. Cola com ele, que eu tenho certeza que mais tranquilidade você vai ter na sua gestão, na sua obra, para você ter um planejamento, uma execução de primeira, meu amigo Jorge! E aí, Tiagão, doutor Cláudio estava lá em São Paulo, estava acompanhando ele lá, junto das feras do direito, né? Síndico com 200 condomínios. Tem que ter um evento desse para engenharia, né? Cadê a pessoa da engenharia aí, ó? Vamos fazendo, vamos criar isso aí, vamos desenvolver esse programa. É muito legal. Pessoal, muito legal. Ontem teve aula lá no Lago Norte, aqui em Brasília, no curso de formação do síndico da Abrasp, né? Do INCC do Paulo Melo. E foi muito bacana, auditório lotado, gente falando da jornada do síndico. Você que está do outro lado aí, entra lá em @condominial engenharia, tem um postzinho escrito lá, Jornada do Síndico, você digita exatamente isso, Jornada do Síndico, vão chegar 4 aulas para você, com direito a certificado de participação, conteúdo marcante que eu apresento nas palestras, muito legal. Vamos nessa, né, Thiago? Tem bastante pergunta aí. Hoje tem muita coisa bacana aqui. Eu vou ver nossos apoiadores, pessoal. Já pega a canetinha aí, papel, anota. Se não tiver, depois vai lá no YouTube novamente, no rodapé do vídeo, tem todos os apoiadores. É importantíssimo, né? Essa galera aí que vem apoiando o universo condominial com serviços de qualidade. Então vamos lá, o primeiro DSC Condominial, meu amigo Daniel. DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil, meu jovem. Mais de 1.000 condomínios garantidos. 30 anos, são uma empresa especializada em gerar tranquilidade para o síndico, porque quando você tem dinheiro, tudo flui, ainda mais no condomínio ainda, hein? Então pega aí, segue, @DSC Condominial, a maior garantidora do Brasil. Qual é o próximo, meu amigo Silas? Vamos lá. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil, meu jovem. Você está em Brasília aí, tá em Goiânia, agora também tem Cicobi DF1000. Então, se você é síndico em Goiânia, procura a agência do Cicobi DF1000. Quero mandar um abraço para toda a equipe do Cicobi DF1000, que é um banco especializado em condomínio, sabe como é que funciona, quais as dores. Então, ali está sempre ajudando o síndico nas atividades diárias do condomínio. Cicobi DF1000, meu jovem, a melhor agência do Brasil. Lembrando que o rodapé do vídeo tem o telefone do Marcelo aí. Esse é fera aí no universo condominial. Nota aí, ó, Cicobi DF1000, meu jovem. E Goiânia agora também, no Brasil, daqui a pouco no Brasil todo. Pessoal, próximo. Outra estratégia, viu? Vamos lá, ô! Gabriela, cadê você? Você estava ontem no curso dando aula, fiquei feliz, minha amiga. Gabriela, da Facilite. Gente, a Gabriela tem mais de 20 anos no mercado aí, do mercado condominial. É uma empresa que sempre está apoiando o síndico. E para nós síndicos, uma boa administradora facilita demais a gestão do universo condominial, né? Então eu quero mandar um abraço para toda a equipe da Facilite, que é essa empresa que vem ajudando o síndico todo dia, minha amiga Gabriela. Segue lá, @facilite.condominial. Próximo, amigo Silas. Vitale
tem limpeza e conservação, minha amiga Carol. Carol também é muito bacana, a empresa que faz terceirização de mão de obra, que é a mão na roda pro síndico também. Todo mundo quer o condomínio limpinho, bem cuidado, bem tratado, pra gente poder ter tempo para as coisas estratégicas do dia a dia do condomínio. Então a minha amiga Carol vem aí com uma proposta diferenciada, ela também tem mais de 8 anos de mercado aí para atender os síndicos, a Vitale, limpeza e conservação. Segue lá, amiga síndica, vamos que vamos, ó. Ó, minha amiga Lisiane. Lisiane é uma das maiores especialistas de seguro condominial do Brasil, meu jovem. Seguro é uma matéria importantíssima para você no dia a dia do condomínio. Você tá bem, fez o seguro bem correto ali, bem tranquilo? Vai ter tranquilidade, né? A Lisiane é especialista, inclusive quem tá no YouTube, depois você vai na playlist Seguro Condominial. Tem vários programas com a Lisiane explicando a importância do seguro, explicando as coberturas, a forma de contratação, porque isso aqui é uma matéria importantíssima no dia a dia do síndico. Seguro Condominial, amiga Lisiane. Lembrando, no rodapé do vídeo tem o telefone da Lisiane. Se tiver alguma dúvida também, pode perguntar para ela, ela atende, dá um suporte, uma pessoa maravilhosa. E lembrando, se for contratar o seguro, convida o seu corretor para ir no seu condomínio. Seguro não tem como você copia e cola, cara. Cada situação é uma situação específica. Perfil. Ó, seguro no seu condomínio, ele é perfil. A Lisiane dá uma aula maravilhosa pra gente sobre o condomínio, sobre o seguro, sobre os detalhes que te impedem de receber a indenização. Não adianta você fazer seguro e achar que está tudo certo e no final você perde o seguro. Então tem certos cuidados que você tem que tomar e como ela mesmo fala, né? Ela, ao invés de contactar a seguradora, contacte a mim, que eu faço o melhor atendimento através da seguradora. Perfil. Vamos lá, próximo! Diógenes, fala Diógenes! Pessoal, quero agradecer vocês, a gente está com essa campanha maravilhosa da Jornada do Síndico, tem diversos materiais gratuitos para vocês, tudo é comprovadamente, diariamente, nós estamos nos condomínios, nas palestras, no treinamento do síndico, e tem muito material bacana para você. Clica aí, @Condominial Engenharia, digita a palavra, a frase, a Jornada do Síndico ou Jornada do Síndico, que você vai receber um link com 4 aulas gratuitas para você entrar na jornada, com direito a certificado, com direito a um plano de gestão de obras, um plano de manutenção e mais uns 2 presentinhos que você tem que entrar para descobrir. Mas ó, detalhe, a gente não passa pano, tem que fazer a provinha no final para receber o certificado. 25 perguntinhas para 4 aulas, ó. Tira uma média 7 lá, você leva o certificado. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz com o conteúdo que tem lá. Bom demais! Qual o próximo do Silas? A Tol já foi, a amiga Lisiane. Vamos lá, Tol, Forte das Seguras. Essa aí também é fera pra lembrando, caramba. Thiago, que essa galera toda que você está vendo aqui, ó, no dia a dia, Dr. Cláudio, Gabriela, essa galera toda que trabalha massivamente com o condomínio todos os dias, exatamente, são os professores que estão lá no nosso Instagram. Eles te dão o dia a dia, o que eles fazem dos tribunais às assembleias constantemente. O profissional aqui pegou 40 assembleias em 3 meses. Quer dizer, não tinha tempo nem para respirar. É verdade. É a realidade, a gente vive assim, né? Para encerrar a parte dos apoiadores, eu quero fazer um convite para você. Dia 16 de agosto, temos um encontro marcado com a amiga Ana Paula aí, do Síndico Expo. É isso mesmo? Expo. Cid Expo. Evento de primeira linha, vai passar aqui na Brasília. Brasília, 16 de agosto. Vamos rodar o vídeo da minha amiga Ana Paula. Gente, tem mais de 500 inscritos. Também fazer parte desse dia. Vai ser um dia de muita confraternização, de conhecimento, cara, de apoio. A gente tem que se unir para a gente poder ter esses dias onde a gente vai aprender e vamos também ali confraternizar também. Vamos nos unir cada dia mais. 16 de agosto. Esse evento está no Brasil todo e chega em Brasília 16 de agosto. Lembrando que no rodapé do vídeo vai ter o link do Simpla para você poder fazer a inscrição. Já garanto sua vaga. São vagas limitadas, hein? Então vamos lá. Silas, roda o vídeo, amiga Ana Paula aí, ó. Síndicos de Brasília. Nos vemos dia 16 de agosto, um sábado no Ipca Hall. Um evento preparado com temas incríveis. Nós vamos falar sobre governança financeira, convivência em condomínios, sobre modernidade e o futuro da gestão condominial. Você não pode perder se você quer elevar a sua gestão, se tornar um síndico de excelência fora da curva. Lhe espero dia 16 de agosto no Ipca Hall, das 9 da manhã até as 19 horas. Venha conosco, inscrição gratuita aqui no Simpla. E aí, galera, gostou? Ana Paula, pessoa maravilhosa aí, que vem gerando muito conteúdo no universo condominial com esse evento aí de primeira linha aqui em Brasília, dia 16/8, Síndico Expo. No rodapé do vídeo tem o seu... Garanta logo o seu ingresso no rodapé do vídeo, tem um link da Simpla.
Não deixe pra depois. E vamos começar então o nosso plantão. Tira dúvida, meu jovem, que o povo quer conteúdo. Treta? Sempre. Sempre? Um dia chegaremos em paz. Vamos Sem a ver. treta, não existiria o advogado. Nem condomínio, né? Advogado vive de treta. Então, bora. Lembrando, para essa pergunta para o Inteligência Condominial, @gmail.com. Eu quero dar antes de começar aqui, lembrando, mandar um abraço também para meu amigo Daniel, Papo Seguro, minha amiga Vanessa Muniz, tá lá num quadro bacana, Opinião Sem Muros também, TV Conde, Miguel Zain, síndico legal também, e toda a galera que faz conteúdo do universo condominial, que é através desse conteúdo que as pessoas vão adquirindo conhecimento. Conhecimento é poder, e vão transformando o universo condominial. E é muito bacana, né? Porque é tudo gratuito. Tem um amigo Paulo também, da Conducim também. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem um universo de possibilidades para você adquirir conhecimento. Uns de um jeito mais popular, outros mais formal, mas todo mundo tendo conteúdo, porque a nossa meta é que você aí tenha uma gestão mais tranquila no seu dia a dia. E não se esqueça, se inscreva no canal, curta e deixa o seu comentário, meu jovem. Primeira pergunta, amigo Cláudio Roberto. Estão preparados, doutor? Eu estou preparado, estava em São Paulo, nos férias. Mente fresca, com os férias, né? Passeando. Arejando, né, doutor? Arejando. Com o Mini Claudinho, é tua cara, o teu filho. Verdade. Claudinho tava lá se divertindo. Tava também, né? Tem que aproveitar, né? Então vamos lá, ó. A primeira pergunta é: gostaria de saber qual é o significado qual é o significado da convenção do condomínio? A convenção de condomínio vale como lei, doutor? Vamos lá. Essa pergunta é Qual o nome do nosso ouvinte? Cláudio Roberto. É o Cláudio, meu xará. Aí, Meu ó. xará, o Cláudio. E aí, Xará? Cláudio, para você ter ideia, sem convenção não existe condomínio, né? A convenção é o que traz toda a estrutura, todos os regramentos que vai regrar o seu condomínio. Desde a sua instituição, a composição do condomínio. O condomínio é composto de quantas unidades? Aquele condomínio é residencial, comercial, é Tipo de misto, cota condominial, é misto, né? Para sustentar aquele condomínio, como vai ser o rateio? Quais são as despesas previstas? E quem vai representar legalmente aquele condomínio? Vai ter um síndico, subsíndico, vai ter conselho fiscal, conselho consultivo, né? As regras, os deveres, né? As obrigações dos condôminos. Então, tudo isso compõe a convenção condominial. Ou seja, ele é o corpo, é o que dá o espírito ao condomínio. Então, ela é essencial e ela tem força de lei perante a todos os condôminos. Por quê? Porque a convenção de condomínio é um contrato que é subscrito por todos os condôminos e todo mundo anui com aquilo que está previsto. Ou seja, é uma lei entre os condôminos. Então, ela tem que ser obedecida e seguida. É quase a constituição do condomínio. Exatamente. Né? É dali que nasce tudo, a forma de rateio, E obrigações do literalmente, conselho. a Constituição tem que ter a convenção, É, né? tem que ter se não tiver a convenção é convenção, o primeiro condomínio, né? a convenção existe antes do condomínio, querido. Exatamente. Ela é a sua constituição. E o regimento interno é o seu código. É por aí que funciona o negócio. Tem que respeitar a convenção, mas ela também não é inalterável, né, doutor? É. A comunidade pode formar perfis diferentes, pode mudar formatos dentro da convenção, adaptar, mas dá um trabalho e precisa de quórum especializado, né? Para alterar qualquer detalhe lá. Porque geralmente a convenção ela é instituída pela incorporadora, pela construtora, então ela já encaminha uma convenção pronta. E de acordo com que aquele condomínio vai evoluindo, a sociedade vai evoluindo, aquela convenção ela pode ficar, né, para trás, ultrapassada. Então ela tem que se atualizar as pessoas que compõem aquele condomínio, né, que são os condôminos. Às vezes uma regra que foi instituída há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, ela não é mais aplicável hoje em dia. Então você tem que modernizar a sua convenção e, conforme o Diógenes falou, existe um quórum qualificado, que é 2/3 dos condôminos. Isso. E você precisa de uma assessoria especializada para delimitar esta convenção de acordo com as atuais jurisprudências, com as inovações legislativas. É muito importante esse ponto. Ela não transpassa o calhamento jurídico normal. Você não consegue vencer o Código Civil com a convenção, por exemplo. Então, tudo que está na sua convenção que estiver em desacordo com o Código Civil, desatualizado com o Código Civil, passa a valer o Código Civil. E outra coisa, tem um detalhe também que é o seguinte: as construtoras normalmente entregam se beneficiando, né? Não pagar condomínio, pagar 50% do condomínio. Às vezes tem construtoras, tem unidades. Eu tenho um caso aqui que estou fazendo um laudo de inspeção e o síndico falou: rapaz, como é que eu faço para alterar essa convenção? Porque você está vendo essa loja aqui, o tamanho dessa loja? Essa loja paga R$30 de condomínio por mês. Eu falei: quanto que é o condomínio dos apartamentos? Ele: 380. Entendeu? Foda. E aí ele não se mobilizou para alterar a convenção.
falou assim, mas a construtora tem muito espaço ainda. Não, tem muito espaço, mas existe o princípio da equidade ali, não é isso, doutor? Independente do voto ser, a construtora tem maioria de voto, ela vai ter um baluarte no Código Civil, e aí o juiz vai entender o seguinte, é justo isso? Está correto? Isso fere o princípio da isonomia, da equidade? Fere, então vai mandar alterar independente de querer votar. É porque eu ia falar exatamente sobre isso, né? Lembrando que tem ali o tripé que a gente fala, né, doutor, que é o Código Civil, aí vem as convenções, não, Código Civil, leis complementares, vem a Convenção de Regimento Interno. Porque talvez tem muita coisa das convenções antigas, tem muitos aspectos novos que não estão ali. Então você pode utilizar das leis complementares, até do próprio Código Civil, para poder atuar, né? Para poder notificar. Acho que é muito importante isso, né? E Tiago, a gente tá falando da ANACOM, e a ANACOM protocolou um projeto de lei que está prestes a ser aprovado, que as convenções de condomínios que vão ser instituídas ou vão ser alteradas, obrigatoriamente vão ter que ser subscritas por advogado, né? Atualmente não é uma necessidade, não precisa passar por uma revisão de um profissional do direito, então por isso que às vezes tem alguns absurdos na convenção, porque não passou pela revisão do profissional habilitado. Então a ANACOM está trabalhando em prol dos advogados, né, e em favor dos interesses dos condôminos. Isso é interessante. A gente estava comentando sobre a alteração, né, nesse tema, doutor. Fala um pouquinho sobre as assembleias abertas, porque as assembleias abertas conseguem tem tempo para ganhar os votos para chegar a 2/3. Como é que funciona as assembleias abertas? Então, é permanentes também, né? Explique para nós. Assembleia aberta ou permanente, né, elas são sinônimas, né? Essa ideia da assembleia aberta permanente foi na época da pandemia, né? Aproveitou a instituição da Assembleia Virtual, híbrida e também das Assembleias Permanentes. Quando que se aplica a Assembleia Permanente? Quando se exige um quórum qualificado. Nós falamos agora, 2/3 dos condôminos. Será que é fácil conseguir 2/3 do condômino em uma noite reunir 2/3 dos condôminos? Às vezes o condomínio não tem nem espaço físico para agrupar aquele número de pessoas. Então o legislador criou a Assembleia Permanente, no qual pode fazer sucessivas assembleias para que se atinja um quórum necessário, seja para alterar a destinação daquela edificação, que precisa de um quórum qualificado, seja para alterar a convenção, também precisa de um quórum qualificado, para alterar uma área comum, que existia uma destinação na convenção, você quer alterar para outra questão. Então, a Assembleia Permanente facilita o condomínio alcançar esse quórum. Isso é importante. Fica uma dica aí, quem está precisando de quórum qualificado, deixar essa Assembleia Permanente aí para você poder alcançar. Sim. Como é que funciona o processo? Tem que estar escrito no edital, tem que falar o tempo também, não é? Então, um resumo, né? No Código Civil, o legislador foi bastante inteligente porque ele colocou um passo a passo, um manual, como que funciona a Assembleia Permanente. Então, o primeiro requisito tem que ser alguma deliberação que exige um quórum qualificado, e essa autonomia é para o presidente da mesa. Está escrito na lei que o presidente da mesa, vendo que ali não atingiu o quórum, ele pode levantar a mão e falar assim: senhores condôminos, aqui presente a gente precisava de tantos votos, nós atingimos tantos, falta mais X votos para alcançar. Então, eu gostaria de deliberar para que essa assembleia seja permanente, para que ela ocorra novamente em tal data. Então, se vota, a própria assembleia determina que ela se torne permanente e ela ocorrerá, né, numa próxima assembleia. E o síndico tem uma obrigação nessa assembleia, porque às vezes as pessoas que não tiveram ali presentes, o síndico vai ter que protocolar um novo edital, né, para os não presentes, para que eu compareça na próxima assembleia. E isso sucessivamente, durante o prazo de 90 dias, o máximo, até que se atinja o quórum. Vamos supor, passou 90 dias, não atingiu o quórum, então perdeu os votos, perdeu a oportunidade. Interessante, fica as dicas aí pra gente poder seguir o passo a passo para não ter problemas futuros, né? Sim. Outra coisa, Jorge, podia ter mais abordagem na área de engenharia, nas convenções, né? A gente cria isso quando a gente está prestando serviço para o condomínio, faz as consultorias, a gente cria protocolos que eles registram primeiramente nas assembleias, né? Que fica uma decisão assemblear, evita inclusive casos de corrupção, né? A gente está vendo aqui em Brasília, acho que quase 4 sequências de mais de 1 milhão de fraude, né, doutor Cláudio? Justamente porque o síndico tem a obrigação de dar transparência, ele não dá, mas na convenção não está registrada a forma de licitação, a forma de apresentação, os valores, que você também não pode limitar muito o síndico de fazer consultoria, de fazer inspeções, porque é aí que está a base das obras. Esse é o grande problema das obras, a falta de planejamento. O pessoal tira do sovaco ali, tem que fazer, manda para as empresas, a empresa vai e faz do jeito que quer, quando o síndico vai ver, ele já está pagando coisa que ele nem sabe o que acontece. Então, eu consigo hoje, no atendimento dos meus condomínios, quando há o interesse, registrar todo o protocolo de obras nas decisões assembleares e em momentos de atualização de convenção e regimento interno. Eu tenho um protocolo que eu desenvolvi, cláusula, né, que está no método, e a gente determina
como o síndico contrata manutenções, qual o período, qual o formato de licitação, se é envelope fechado, se é carta aberta, chega no e-mail. Inclusive tem um detalhe muito interessante, hoje tem a aula inaugural do curso do síndico gestor de patrimônio, que é a única metodologia do Brasil voltada para a gestão patrimonial. Então eu trouxe da minha base do serviço público e dos shoppings que a gente atende, assim, vamos dizer assim, sociedades que tratam a edificação com mais profissionalismo, porque sabe o quanto é difícil as demandas. E eu simplifiquei esse processo e entrego ele mastigado para o síndico. Hoje tem a aula inaugural, que eu entro com a parte de engenharia, e a gente consegue ensinar o síndico a se proteger muito bem. Normalmente a gente chama essa aula de blindagem do síndico. E aí não é blindagem só jurídica, né? O Dr. Cláudio dá uma aula dessa lá dentro. É uma blindagem total, porque hoje, Thiago, o síndico ele presta conta pela gestão. Ele não presta conta de pagar boletos. Pagar boleto, se paga errado, já está errado na administração, sim, é incontestável. Mas você presta conta hoje, meu caro síndico, pelo período em que você esteve naquele patrimônio e a forma como você administrou. E no final, se você sai sem prestar essa conta, sem registrar isso, você passa por uma auditoria, que é o mais comum que o pessoal pede. Pede do direito, da contabilidade, e o que acha, bota para cobrar. E o síndico responde com o próprio patrimônio, né? Não é novidade isso. Você abrir o Juris Brasil e ver processo contra síndico, você vai ver o calhamaço de processo, que dá mais de 20 páginas. Então, eu desenvolvi essa metodologia justamente assim. Depois que o síndico entende isso, ele consegue, com a simples assembleia, gerar uma proteção jurídica. Porque isso fica registrado, né? E o maior poder do síndico, ele muitas vezes dispersa, que é o poder que você tem do microfone, de falar com a compensação de registrar. Então, se ele sabe o que está falando e o que está registrando, é isso aí, vamos que vamos, meu síndico. Já convido você a estar no canal, se inscreva, compartilha, comenta, meu jovem, vem pra cá que é Interesse Condominial, mais de 10 anos entregando conteúdo de qualidade pra você. Ô, doutor, você gosta de ler jornal? Nunca mais li jornal, li só eu fiquei assustado, eu fui na padaria esses dias, tinha uma cópia do Correio Brasiliense. Então, eu já vi de tudo, agora isso aqui eu nunca mais vi, isso aqui eu nunca vi, a primeira vez em 10 anos que eu vejo isso aqui. A Simone. O título é Autorização para publicar jornalzinho no condomínio. Interessante, né? Olha lá, gostaria de saber se alguns moradores se reuniam para fazer um jornalzinho no condomínio, para esclarecer alguns assuntos e também falar sobre a falta de transparência na gestão. Isso é ilegal usar o nome do condomínio no jornal? E aí, doutor? Então vamos lá, não tem nada impede que você, moradores, queira fazer um informativo, seja jornal, um grupo de moradores, falar sobre questões do condomínio. Só que existem algumas atenções com relação a isso, né? O teor do que vai estar escrito naquele jornal. Se você acusa uma calúnia, uma difamação ou uma fake news com relação à administração, vocês que estão subscrevendo este jornal vão ser responsabilizados por responder sobre aquelas possíveis acusações. Agora, se for uma questão produtiva, uma crítica construtiva, né? Tudo bem, vocês podem fazer esse tipo de jornal. Até porque o condomínio é um microsistema político. Existe as pessoas que estão a favor do síndico, existe a oposição, e isso faz parte. Bem como o síndico pode fazer o jornal dele. Apresentar as benfeitorias, os bons atos que o síndico fez. E o outro lado também pode fazer o jornal e também apontar o dedo. E isso faz parte do jogo. Mas tem que ter cuidado com o teor do jornal. Não pode ultrapassar, a liberdade de expressão não é absoluta, então as suas palavras não podem ser um crime. E a questão do nome? Eu fiquei tá indo, pode utilizar o nome do condomínio? Então, eles não são representantes legais do condomínio e não pode utilizar o nome do condomínio, porque o síndico tem um representante legal, que é o síndico, né? Os condôminos não representam o condomínio. Eles elegeram uma pessoa que se utiliza do nome para falar em nome do condomínio. Então, os condôminos não têm esse poder. E lembrando uma coisa importante, se eu até tive uma conversa com o subsíndico do condomínio ali, que ele está administrando o grupo lá, né, dos moradores. Até falei para ela, toma cuidado, porque tudo que acontece naquele ambiente do WhatsApp, do grupo do WhatsApp, você é responsável. Sim. Mesmo que você não tenha falado, mas você criou aquele ambiente, então você automaticamente é o responsável por tudo que acontece naquele ambiente. Porque o cara fala assim, criei o grupo aqui e se der merda. Se der merda, você que é o administrador, responde também, né, doutor? Exato. O Diógenes aqui tem o melhor grupo de WhatsApp de condomínio, acho que do Brasil, né? Tem lá síndicos, né?
E o Diógenes tem uma excelente administração sobre esse grupo. Ele mantém a ordem, o grupo da BSB Engenharia. Leia a né? descrição, esse dia eu vi. Exatamente, leia a descrição. Se acontece alguma interveniência, né, os administradores do grupo já estão à frente para solucionar aquele problema, né, Diógenes? Pode até falar melhor desse grupo aí. Olha, a gente tem um orgulho dessa comunidade de engenharia condominial que, na verdade, debate todos os assuntos, né? Os profissionais que estão lá, eles não são profissionais que estão vendendo nada. Se você quiser falar com eles, você chama eles no privado e conversa com eles. Eles não chamam você no privado para isso, porque quem chama a gente tira do grupo. Então, é um grupo que a gente criou para o debate. Chamou, vazou. Quebrou a regra, tá fora, né? Não é com essa rigidez toda, né? Mas 2 vezes tá bom. Porque é muito difícil lidar com pessoas que não querem ser ouvidas. E uma coisa que a gente aprendeu e que a gente ensina no curso é não falar para quem não quer ouvir. A pessoa não quer ouvir, você não precisa falar. Pode insistir, né? E elas tornam-se agressivas, né? Você não responde porque você não escuta. Então, fica difícil. No grupo a gente tem uma forma de controle seguinte, doutor Cláudio. A gente deixa a descrição bem clara. As empresas que estão lá, elas estão disponíveis para dar exemplos, esclarecer dúvidas, né? Atender as pessoas, porque lá a função é servir. Então, tudo que você pede no grupo, existe uma enxurrada de gente respondendo, interessadíssimas. Às vezes eu olho o grupo, 7 horas da manhã, a gente tem lá um convite para ver um evento. E a pessoa começa a debater, quando é 2 horas da tarde o debate está rolando. A gente faz lives, as lives são de 30, 40 minutos, 1 hora, elas ficam 2 horas e 40 minutos, porque são pessoas que foram movidas pelo mesmo propósito. Elas têm o interesse do aprendizado, do compartilhamento de uma forma honesta, né? E lá também tem os concorrentes, né? Tem os outros advogados, tem outros engenheiros, e é todo mundo focado no mesmo direcionamento. Então, quando o síndico cria um grupo, a primeira coisa, ele tem que deixar claro qual é o propósito daquele grupo, a forma de comportamento e até a termologia. Termos ofensivos, política, economia, religião, a gente não coloca lá. Por mais que você ache legal, bom dia, em nome de Deus, eu também faço minhas orações todos os dias. Mas o grupo não é para isso. O grupo está lá para debater questões de engenharia condominial, um síndico e outro indicarem empresas. As empresas que estão, elas têm treinamento no comportamento de atender as demandas, tirar dúvidas. E se o que ela coloca de forma inteligente lá for atrativo, né? For sensualmente atrativo, assim, ou seja, desejável pelo síndico, ele entra em contato e fala com a empresa. E a gente tem tido excelentes resultados. Você que está do outro lado aí da câmera, quer participar dessa comunidade, vai lá no @condominial-engenharia, que é o nosso Instagram de trabalho, e digita lá, eu quero entrar no grupo de síndicos. Tá bom? Escreve a jornada do síndico, você vai receber um link para entrar no grupo, vai receber as 4 aulas gratuitas com direito a certificado, mais alguns modelos de trabalho, como o plano de gestão de obras da NBR 16280, que evitaria aquele caso do Joabotão dos Guararapes, que o bloco caiu. Bastaria aquele documento e você ter ido na jornada, que é uma aula gratuita, e o síndico já evitaria aquele acidente, interditou de noite e de manhã o bloco rompeu. Né, deu tempo. Então, bem, né? São comportamentos assim que a gente aprende a evitar gratuitamente dentro dessa comunidade. É a maior comunidade de engenharia condominial do Brasil, Thiago. E assim, doutor, é uma ideia muito bacana do jornal, né? Positiva. Agora, como é utilizada, né? Eu acho que porque às vezes eu vejo muito síndico que faz bons trabalhos e não comunica, né? Então as pessoas também precisam dessa informação para poder até tomar partido, olhar, perceber, analisar a gestão da pessoa, né? Assim, a ideia, né? Idealizadores de evento. Eu nunca ouvi alguém falar sobre o marketing do síndico. Eu sei que o síndico não é um prestador de serviço nem nada, mas ele tem que fazer marketing sobre a gestão dele. É o serviço dele, o produto dele é o serviço dele. Eu já vi excelentes síndicos que têm uma excelente gestão, um excelente gestor, mas é um péssimo comunicador. Sim. As pessoas não sabem o que ele está fazendo, o que ele vai fazer, o que ele já fez. Nossa, e as pessoas não terem conhecimento do que o síndico está fazendo, acabam de forma... aleatória julgando. É preconceituoso você ter conhecimento de causa, julgando e achar que ele é um péssimo gestor. Exatamente. E da mesma forma eu já vi síndicos que não é um tão excelente síndico, mas é um excelente comunicador. Ele se envolve na comunidade, ele bate um prego na barra de sabão, ele tá tirando a foto, colocando no grupo e falando que aquilo ali é a vantagem. Tá e todo mundo fala assim, bate palma para aquilo. Então, síndico, você tem que rever a sua forma de comunicação. Existe assim a questão do marketing do síndico, certo que você não tá ali prestando serviço, é um cargo voluntário, temporário, é um cargo eletivo, mas é importante você refletir sobre essa situação da comunicação da sua gestão. E ele está lá para servir, né? A maior função do síndico é servir, não é ceder.
Servir. Tem uma diferença que a gente sempre fala aqui, né, Thiago? Que é, você tem uma obrigação de ter disponibilidade, mas nem sempre estar à disposição, que são coisas distintas, porém você tem o maior poder de todos, que é o poder de comunicação, e ainda tem o poder de registrar aquilo em ata. Né? Você pode comunicar a cada 15 dias sobre o que você está fazendo, como está sendo feito, por que está sendo feito. Tem coisas que você precisa ensinar a comunidade a atualizar a mentalidade, como essa questão da violência doméstica, a violência contra as crianças, contra os animais, etc. Se a criança pode ficar sozinha ou não. E também tem aquele baluarte, você comunicando, estando presente, você tem muito mais valor social, entende, Thiago? Até muito que a gente fala assim, é tudo culpa do síndico, não é? Mas às vezes ele escolhe esse caminho, de ficar muito isolado, ficar muito sozinho, sabe? Não dá espaço para falar, não te protege. Ao contrário, quando você escuta mais, você consegue colocar melhor à mesa as coisas. Por isso que eu venho falando antes, pessoal, a gente falou que da Facilite, né? A Facilite é uma administradora de condomínios que ajuda o síndico. Utiliza o serviço da sua administradora, faz informativo lá. Exatamente. Sempre falo, o condomínio é um processo continuado de aprendizado de cultura. E adaptação, ou seja, né? As pessoas sempre vão ter que lembrar, não pode jogar tal coisa para fazer barulho, cigarro. Pô, Thiago, todo mundo é adulto, mas as pessoas às vezes esquecem. A gente está sempre relembrando isso. E utiliza, já está pagando a administradora. Pede ela para fazer um jornalzinho, pede ela para criar para você os informativos, para você sempre estar informando, né? Quem tem a possibilidade de ter aqueles painéis dentro do elevador também é muito bom. Você Sim. pode estar rodando ali sempre informativos, comunicados, avisar o pessoal, porque o pessoal passa a olhar, lembrei, isso, aquilo, né? Para a gente poder manter a continuidade do dia a dia do condomínio. E a informação é tudo, né? Informação é poder, cara. Quanto mais informação as pessoas tiverem, melhor vai ser essa análise aí. E o que o doutor falou, a pessoa vai postar ali, né? Contra fatos, contra imagens, não há argumentos, né? Agora quem vai fazer a análise é você, vai avaliar, foi legal, não foi legal, até para você poder até questionar também a gestão, né? Eu vi isso aqui, explica para mim como é que funciona isso aqui, como é que é, e sempre mantendo um respeito, pessoal. Eu acho sim que a cobrança ela é válida, ela é positiva, quando está nessa esfera do respeito, porque o síndico tem que prestar conta. Exato. No dia a dia mas é autoridade faz, né? também, ele presta conta, mas ele também é autoridade. Então, sim. A forma como isso é feito, o baluarte da comunicação é o maior poder que o síndico tem. Né? Ele, às vezes ele é proprietário, mas ele não é dono sozinho. E ele sendo síndico, ele administra. E já dizia praticamente cria, né? Quem não comunica, se estrupica, meu jovem! Ô, Simone, cria um jornal, mas faça seja todo verdadeiro. Mundo participar, o síndico também participar, que seja um jornal colaborativo, não para um lado A, lado B. Para demonstrar a tendencioso, né? Exatamente. Ou seja, e tem que ser verdadeiro, hein? Porque você botou no jornal, você paga o preço depois. Isso que eu vou falar agora. Você verdade. É responsável por tudo que acontece naquele ambiente. Cuidado, meu jovem! Olha a LGPD aí. Cuidado! Então, lembrando, nos ajuda aí, se inscreva no canal, curta, deixe o seu comentário, que isso é importantíssimo para a gente poder propagar a boa nova no universo condominial. E vamos agora para a próxima amiga Roberta, doutor. Doutor, fala um pouquinho do Anacom, o que rolou lá, o que te chamou mais atenção. Então, compartilha conosco que não podemos estar lá nesse acabouço, né? Acabouço de conhecimento de direito condominial. A Anacom é a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Apesar de ter o nome Advogados Condominialistas, ela é aberta para engenheiros, gestores, síndicos. Essa associação é aberta para todas as pessoas que participam desse mundo condominial. Lá tinha síndicos, lá tinha donos de administradora, lá tinha empresas de engenharia participando desse encontro de advogados. Né? A gente se reuniu lá no Radisson Hotel em São Paulo, dia 23 de maio agora, e passando a gestão do Dr. Miguel Zain, que foi o idealizador da Anacom, passando agora para o Dr. Márcio Espímpolo, para ficar mais 3 anos, né, sobre o comando da Anacom. Você participando da Anacom, você vai estar participando de eventos, você tem acesso a artigos exclusivos, você pode fazer parte para escrever um livro junto com a Anacom, você tem acesso ao site e fora ainda o hall de serviços, né, vários prestadores de serviços de norte a sul do Brasil. Então você tem um network enorme com o pessoal dos condomínios. Chama mais atenção? Qual palestra chamou mais atenção no evento? Então, a palestra que mais me chamou a atenção foi sobre insegurança jurídica de condomínio, que foi ministrado por um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, mostrando as contradições dos próprios tribunais, né? Que às vezes o STJ decide uma questão e outra turma decide outra. E ele mostrando que essa questão de condomínio não é
bastante simplista. É um assunto bastante complexo, tem que ser analisado, tem que ser acompanhado por profissionais habilitados, né? E foi bastante levantado que a advocacia condominial saiu da marginalização. Por que marginalização? Porque lá nos anos 90, o advogado condominialista era aquela pessoa contratada ali para administradora, uma pessoa generalista. Agora a advocacia condominial está tomando um corpo no Brasil, então, né? Tem sessões só disso. Exatamente. É uma especialização, né? Uma especialização. Não são advogados mais generalistas que atendem às demandas do condomínio, né? Existem advogados especialistas tocando especialmente neste ramo. Muito bom. Novamente, mandar um abraço para o meu grande amigo, o doutor Miguel Zain. Esse cara é fera. Segue no YouTube também, tem um canal muito bacana, que é o Condomínio Legal. Tem uma página também no www.sindiclegal.com.br. Tem muito conteúdo lá, muita informação para nós que somos síndicos também. Segue aí. Já tive o prazer de conversar com ele algumas vezes. Uma pessoa maravilhosa. Miguel Zain faz um trabalho muito legal. Que bom que tem pessoas assim, né? Igual o nosso amigo Paulo Melo também, há muitos anos aí, levantando essa bandeira, entregando conteúdo, fazendo essa aproximação entre o síndico e a informação também, porque conhecimento é poder. Mandar um abraço pro amigo Paulo Melo, ele tá há muitos anos. Eu tô com 10 anos, eu já conheci ele, então já tem mais de quase uns 20 anos aí promovendo essa bandeira aí do universo condominial. Tá tendo um evento, né? Que vai estar que dia? Quarta-feira? A gente faz essas palestras regionais aqui em Brasília. Desde 2014 que eu faço essas palestras com eles, né? E sempre foi assim, gente, a mesinha, a gente traz um lanchinho, chama o síndico, sempre com humildade, levando conhecimento, conteúdo e gratuito, sempre foi gratuito. Sempre foi gratuito. Ó, hoje ainda tem aula lá no Deck Norte, no Lago Norte, CA1, lote 1, lote A, bloco A, né? Sobre a loja 1, auditório da administração do shopping. Palestras interessantíssimas, tem um lanchinho também, se você quiser passar lá só para fazer uma boquinha, intervalo às 8h30. Então tem palestras interessantes, as empresas levam profissionais especializados, né? E surge aí, como o Dr. Cláudio falou, a advocacia condominial sempre ficava ali à margem, porque não era uma cadeira específica, né? Exato. Você não tinha como fazer, eu vou fazer uma pós-graduação em engenharia condominial. Hoje é diferente. Hoje você já tem a pós-graduação, você já tem o mestrado, assim como é pra gente também com a engenharia condominial. Lá em 2014, quando o Mário Galvão foi o primeiro aqui em Brasília a lançar a questão de engenharia condominial, e eu fui junto ali acompanhar, fiz aulas, fui lá com o doutor Anderson Machado, que também tem 20 anos de área de condominial, fazer dentro da OAB de Brasília cursos, porque a engenharia condominial ela tem que respeitar todo o regimento jurídico, né? Ela é fundada ali dentro, e a diferencial que as pessoas estão vivas ali são cadeiras especiais que surgem diante das demandas. Como o Dr. Cláudio bem colocou, Thiago, o condomínio é um micro-organismo social. E quanto mais condomínios surgem, é como se tivesse pequenas microcidades independentes, que se elas não se adaptam ao contexto geral, acaba ficando com essas decisões dos tribunais. Até o tribunal se desorienta, porque é tanta variedade, tanta variação de opiniões e diretivas que as pessoas perdem a referência. Então precisa formar consenso. Precisa que o síndico esteja atento disso, participando. Como canais igual o seu aqui, está com quantos anos o canal? 8 anos? 10 anos de canal, que talvez seja o canal de papo condominial mais antigo do país, se brincar, né? A gente tem visualizado mais de 10 mil visualizações. Então convido você, ouvinte, que está com a gente aqui. Eu faço parte desse canal desde 2024, ainda vou chegar, né? Tô novinho no negócio. Mas deixe seu comentário, faz sua pergunta, vai lá na nossa rede social, faz uma pergunta. Dr. Cláudio Viana aqui disponível, eu também, Condominial Engenharia. E fica à vontade, aproveita, entra de cabeça, desfrute o caminho. Ser síndico é uma profissão cada dia mais importante, mais valorizada. E está passando o momento, está tendo uma revolução dos condomínios, onde as pessoas estão deixando os empregos tradicionais e querendo ser síndicos. E vão ser muito bem reconhecidas, porque administrar um condomínio é um cargo político, técnico e jurídico ao mesmo tempo. E espiritual. Espiritual, com certeza, meu amigo. Tudo certo, meu jovem. Então segue lá, Anacom, síndico legal. Gratidão, doutor Miguel Zain, um cara maravilhoso. Thiago, para complementar também, a Anacom, como a gente falou sobre a questão da especialização do direito condominial, não somente nessa área, para você ver que a Anacom já ultrapassou os limites do Brasil, né? O Dr. Miguel Zain, ele é idealizador de um doutorado voltado para estudos de condomínio na Argentina, na faculdade da Argentina, em Buenos Aires, né? Já tem membros da Anacom, profissionais do direito, já estão se formando, se tornando doutores em direito condominial, né? Pela Universidade da Argentina de Buenos Aires, idealizado por Dr. Miguel Zain. Lá ele bem falou que no Brasil a gente é condomínio,
né? E lá na Argentina se chama consórcio. Para você ver a diferença. E faz muito esse estudo comparado do Brasil e da Argentina. E também vai ter um curso, né? Vai ter palestra também fazendo direito comparado também agora em Lisboa, Portugal. Quem tiver interesse, se associa a Anacom, que essas portas vai estar se abrindo para você. O Brasil e pro mundo, Anacom. Vamos lá então. Próximo, lembrando para a nossa pergunta pro inteligenciacondominial@gmail.com. Chega para cá que o papo é maravilhoso. Posso perguntar, amiga Roberta. Isso que é interessante, ó. O título é Idade para criança circular sozinha em prédio. Olha aí. Vamos lá, ó. Coisa, hein? Estamos trabalhando em um novo regimento interno. Temos dúvida na idade ideal para permitir a circulação de crianças no prédio. A partir de 10 ou 12 anos. E aí, doutor? Isso que é interessante, hein? Tiago, a questão da guarda e responsabilidade dos menores cabe aos seus genitores, né? Ao pai, à mãe ou por outra pessoa que detém aquela guarda. Não vai competir ao condomínio registrar, delimitar, falar assim, tal criança de tal idade vai poder circular. Quem autoriza a criança é o pai e a mãe, responsável com relação àquilo. Pode até se colocar no regimento interno, mas de uma maneira sugestiva, não impeditiva, porque senão você está usurpando o poder do pai e da mãe. Então tem que ter cuidado com isso. Ó, meu síndico, o que eu aprendi em 10 anos, ó. Por isso que é cada um na sua área. Se for fazer o regimento interno, tem que procurar o que? O advogado. Às vezes está com a maior boa intenção do mundo, mas vai ferir a lei, ou vai ter que botar o condomínio numa fria, né? Por isso que é importante a assessoria jurídica, de seguro, né? De gestão, de direito, para você te orientar nas suas decisões. Não faça nada sozinho. Respira, ó. E procura advogado, procura engenheiro. Porque você vê, estão com a boa intenção, né? Estão com a boa intenção. Só que talvez a forma que vai ser feita pode ser até ruim para o próprio condomínio, né? Tem que repensar a forma que vai ser escrita essa questão. Eles querem proibir crianças de determinada idade circular pela área de lazer. Com certeza, a boa vontade disso é preservar a segurança daquelas crianças. Mas você tem que pensar o contrário dessa questão, escrever de uma forma questão. Colocar assim que os genitores ou quem possui a guarda daquelas crianças são única e exclusivamente responsáveis pela integridade daquelas crianças. Porque você vê um insight aqui, porque, beleza, eu boto 10 anos, ou seja, de 10 anos pra frente, a responsável vai ser do condomínio, né? Pois é, isso mesmo. Então você vê que nós estamos conversando tem aqui. Que fazer uma cláusula reversa de modo que resguarde o condomínio e formalize que a responsabilidade é assim do pai. Olha que coisa interessante, você começou a falar, eu pensei, porque esse apartamento que ele delimita, ele está assumindo a responsabilidade que não precisava, porque da quem? Do pai e da mãe. É como se assim, se você tem de 10 a 18 anos, a responsabilidade é do condomínio, então pode deixar com a gente mata no peito isso daí. Gente, tá vendo como é que é terceirizar a responsabilidade. Como é condomínio é uma coisa complexa, é os detalhes, às vezes pensar, ver como é que vai ser o impacto que a lei fala para você poder adequar da melhor forma possível. Senão, você vê, o condomínio aqui vai assumir a responsabilidade das criancinhas, né? As crianças. Às vezes está resolvendo um problema, mas está assumindo mais uns. Está criando outro problema. problemas olha, aí. Questão de determinar quanto a idade que a criança tem de circular sozinha. Primeiro que a convenção vai esbarrar no Estatuto da Criança e do Adolescente e não vai tirar a responsabilidade dos pais. Porque independente da idade, a autorização vai partir dos pais. O condomínio vai ter que se proteger na convenção de tomar, antes de determinar a idade de quem vai circular sozinho, que todas as áreas de circulação de áreas comuns estejam compatíveis com a NBR 9050, dentro com as leis da segurança do trabalho, NR1, NR2, etc., para garantir que esses espaços tragam segurança à pessoa independente da idade. Então você deve estar atento, colocar na sua convenção, primeiramente, que todos os espaços comuns do condomínio devem ser atualizados anualmente conforme as regras vigentes de segurança, NBR 9050 e acessibilidade. Porque, por exemplo, tivemos agora um acidente em São Paulo, da criança na piscina. Foi São Paulo ou Brasília? Desculpa, eu não estou lembrando aqui o estado direitinho. Que a criança na piscina se machucou e comprovadamente a piscina estava sem a manutenção e não atendia 9050. E aí, tanto faz a diferença da criança. Se é idoso, se é criança, inclusive se é animal. Machucou por uma falha da área do condomínio, vai ser responsabilidade ou CNPJ. E o síndico, direta e indiretamente, né, dependendo da gravidade. Então, é muito mais interessante você entender qual é o nível de segurança o condomínio vai ter para essas áreas comuns. Né? Atualiza todos os anos, segue o ECA. Simples assim. Até porque se a convenção burlar o ECA, ela vai ter que dar uma recuada. Exatamente. Né? Não vai garantir nada. Lei federal, né?
Amigão Síndico! Bom demais! Por isso que já mandar um abraço do nosso professor Hélio Couto. Conhecimento é poder. Amigão Síndico, faça a ressonância harmônica que é maravilhosa. Assumiu o condomínio, faz lá a ressonância harmônica para ter tranquilidade na gestão do seu condomínio. É isso mesmo, tem tudo a ver. E vamos para a pergunta, amiga Priscila. Isso aqui eu passei muito tempo que eu tinha um condomínio que tinha um garden também no primeiro andar que dava problema. Vamos lá. O título é Lixos Jogados por Condôminos em Garden. Isso nem acontece, povo educado. Vamos lá, doutor. Ela fala o seguinte: tem um apartamento térreo com garden. Estou tendo problemas de lixo sendo jogado pela janela. Papel de balas, cotonetes, casca de fruta, lenços dematizantes, camisinhas, etc. Semana passada, meu cão foi internado com uma gastroenterite severa e vomitando sangue por comer um pedaço de lenço sujo de maquiagem. Posso instalar uma câmera rente à parede, onde não vai pegar nenhum interno de apartamento, somente vai me indicar de qual janela está sendo jogado os lixos, para que a síndica possa notificar. E aí, doutor? Eu passei muito problema com isso aqui, cara. Muito. Infelizmente, né, Thiago? Geralmente quem adquire uma unidade imobiliária nos gardens sofre com essa questão, né? Acaba que seu garden era para ser uma área ali de lazer, né? Você descontrair, colocar tem que sair com uma rede, né? Acaba virando um depósito de lixo, né? Das unidades acima. Câmeras, mas tem que ter dois cuidados. O primeiro cuidado, a questão com o ângulo daquela câmera. Aquela câmera não pode estar voltada para nenhuma unidade privada, né, que consiga ver o interior daquela unidade privada. Ela vai ter exclusivamente a angulação ali para ver o projeto, né, da onde que está sendo projetado aquele lixo, aquele objeto. E o segundo ponto é comunicar a administração, pedir uma autorização. Por quê? Porque você vai estar filmando a fachada e com certeza, talvez essa câmera vai estar fixada na fachada do edifício. Então tem que ter um estudo, né, um projeto, né, uma empresa habilitada para poder instalar essa câmera para que não seja de forma indevida. Então tem que ter certos cuidados. A câmera é para garantir a segurança e a comprovação do que aconteceu na região, em detrimento do uso das áreas comuns. Quando ela é colocada num posicionamento onde ela coíbe a liberdade individual do morador dentro do próprio imóvel, ela já está ilegal, né? Só a invasão da privacidade. Isso, né? E o condômino tem o direito de olhar. Se a câmera está direcionada para o apartamento dele, pegando parte da janela, etc., ele tem o direito de saber disso aí, né? Então, cabe aos síndicos fazer um projeto de circuito interno de TV e mostrar como ele funciona bem. Dentro desse relato dela, doutor, ela falou que o cachorro ali teve que ir no veterinário, né? Esses custos, ela pode cobrar do condomínio? Então, existe uma questão, um julgado do STJ. Por quê? O Superior Tribunal de Justiça entendeu, caso o condomínio não consiga identificar o causador de dano, nem só dessa questão do cachorro, mas o que mais acontece é o arremesso de algum objeto, cai numa vidraça, cai num para-brisa. Se o condomínio não consegue identificar quem arremessou aquele objeto, o condomínio acaba sendo responsabilizado por essa questão. Ou seja, aquele dano vai ser rateado entre todos os moradores, porque o condomínio não conseguiu identificar. Agora, se o condomínio tem uma câmera e consegue identificar quem foi que arremessou aquele objeto e causou o dano, então quem arremessou aquele objeto vai ser responsabilizado. Então existe esse único exclusivo julgado de um recurso especial que dá essa direção. Mas é uma grande questão, igual o Diógenes falou aqui, né, a questão do nexo causal. Foi o condomínio que arremessou? Não foi. Então ele não deu causa. Mas os ministros acabaram entendendo se o condomínio é responsável pela guarda, né, pela segurança daquela fachada. Então já vi muitos condomínios que colocam assim, na parte de cima, angulada para baixo, porque existe às vezes recorrentes, né, moradores, né, crianças que arremessam essa questão. Então é algo necessário. É como o Jorge falou, vai ter uma questão de segurança. Se tem ideia, já aconteceu comigo a cadeira cair. Ainda bem que não tinha ninguém no garden, né? Mas você viu, o cara colocou a cadeira para limpar e aí não sei o que aconteceu, que ela caiu né, caiu ali. Ainda bem que não tinha ninguém no momento. Então, assim, o que é mais importante, pessoal? Quem mora em condomínio, por favor, vamos ter atenção. É uma coisinha, vou jogar isso aqui
cara, às vezes pega uma velocidade enorme e física, pode né? machucar alguém, pode gerar um dano ao terceiro também, que a gente possa ter essa consciência do coletivo. Pô, eu queria, imagina você mora no gado, se pôr no lugar da pessoa, pô, se eu morasse no gado, eu queria que caísse aqui um objeto, eu queria que meu cachorro comesse aqui, igual ela falou, né, um lenço ali sujo. Igual no caso lá no condomínio, tinha criança lá, ela ia pro gado e rastejando, então assim, gatilhando, andando. Você queria que seu filho pegasse um objeto e botasse na boca? Então vamos ter essa consciência. Eu acho que o condomínio é essa questão do coletivo. Vamos pensar coletivamente. Porque o que eu não quero para mim, eu não faço para o outro. Fica essa dica que é importante. Mas uma coisa que eu quero que você faça é se inscreva no canal, curta, comenta, meu jovem, que o papo é maravilhoso. Já convido vocês a conhecer nossas playlists aí. Tem uma playlist que é muito boa, que é de síndico para síndico aí. Já entrevistei mais de 100 síndicos Brasil afora aí. São papos maravilhosos, com muito insight para ajudar você, amigão síndico, a ter uma gestão de alta qualidade. Lembre-se, informação é poder e nunca se coloque na posição vulnerável, meu jovem. Vamos para a reta final do nosso bate-papo. Amigo Jorge, fica à vontade de suas considerações finais. Meu amigo síndico, tá rolando uma revolução no mundo condominial, na gestão, no formato, na penalização e na honraria. Se você tem um bom desempenho sendo síndico, se você consegue mostrar o seu trabalho, você é valorizado. Automaticamente você pode fazer um bom trabalho e não consegue mostrar, você é desvalorizado. A responsabilidade ela é imensa hoje, muda tanto. Eu sempre cito o seguinte exemplo, é que o síndico antigamente era limitado e hoje ele é ampliado. Como ele é ampliado, ele é altamente cobrado, né? Só a inteligência artificial hoje, quando você pergunta funções do síndico, já aparece lá um carrilhão de coisas para você entender. Aí ela fala, eu não quero virar síndico. É tipo isso. Olha, é um dos cargos mais complexos, porque ele esbarra em falta de dinheiro, falta de valorização, falta de posicionamento. As pessoas não são treinadas para liderar. E o síndico efetivamente é um líder. Não se esqueça, o síndico está cuidando do seu patrimônio, você elegeu ele. Ele tem verba, ele tem poder, ele tem palavra, ele tem que seguir um monte de ajustamentos técnicos e jurídicos dentro da edificação. E a maior função do síndico é administrar bem o patrimônio. Através do patrimônio ele gera proteção à vida, a qualidade de vida, ao jeito que você se sente ao chegar no seu prédio. Então é necessário conhecimento. Conhecimento ele é libertador, ele é engrandecedor. Um síndico que fala bem hoje, que tem um conhecimento, que tem um comportamento ideal, ele é bem reconhecido em qualquer lugar. E não se esqueça, se você está ganhando pouco, faça o seu melhor trabalho, porque alguém vai reconhecer e você vai ganhar melhor, entendeu? A maioria dos síndicos não é tão voltada para a parte financeira, né? Mas o mercado está mudando muito, tem mais de 30% de crescimento anual, viu, Thiago? A profissão do síndico profissional desenvolve-se muito e ela vai ser regulamentada inevitavelmente. Então esteja preparado, pergunta aqui, deixe seu comentário, fala com a gente, compartilha esse vídeo para um síndico do seu condomínio, se você não for síndico, porque a gente está aqui para ajudar e a sua opinião é super importante. Então tenho muito aqui a agradecer vocês pela audiência lá no meu canal e aqui no YouTube e a presença desses profissionais maravilhosos que criam esses espaços, né? Muito obrigado a vocês todos aí que estão presentes. Comentem, nós estamos aqui para responder. Bom demais. Doutor Claudiano, fica à vontade, suas considerações finais. Então, Thiago, gratidão por estar participando desse programa, né? A gente sempre fala, a gente mais recebe conhecimento do que transmite, né? Então, todo o programa a gente está aprendendo mais com essas perguntas. Toda pergunta aqui é super valorizada, é super interessante, porque a gente faz ter várias reflexões. Não entre nós aqui, entre as mesas, mas por vários, né, inúmeros síndicos que estão ouvindo nosso programa. Se você quer saber mais sobre advocacia condominial, quer acompanhar o nosso trabalho lá do escritório, acompanha lá no meu Instagram, claudioviana.adv. Um grande abraço. É isso aí, amigo síndico, amiga síndica. Foi mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!